programa Médico da Família está de volta para falar mais sobre os profissionais de educação física. Esses profissionais tão valorosos que desempenham um papel tão sério e importante em nossa sociedade. Comigo, no estúdio, Jorge Steinhilber, presidente do Conselho Federal de Educação Física. Jorge, um estudo realizado pela Universidade de Brasília revelou que 15% aproximadamente da nossa população é obesa. Campo Grande está entre as 5 capitais que o maior número de pessoas obesas. Cerca de 18% da população sofre com obesidade ou sobrepeso. A obesidade é uma preocupação dos profissionais da educação física? Sem dúvida nenhuma, não só é uma preocupação, como uma responsabilidade. Você quando coloca aí 15%, você coloca daquela obesidade mais crônica, porque na verdade nós temos um problema no país de que 60% da população e das crianças são sedentárias. Ou seja, hoje nós estamos mais focados na televisão, nós estamos mais focados no computador e nas brincadeiras do que desenvolver atividade. É óbvio que antigamente tinha as brincadeiras na rua e tal, que facilitava. Já que não tem, precisa ter programa governamental, programa de família, sensibilização das pessoas para que elas percebam a necessidade das crianças praticarem atividades físicas. E cada vez mais, evidentemente, essas atividades orientadas, porque são essas atividades orientadas por profissional de educação física que poderão contribuir para minimizar a questão da obesidade e do sedentarismo no Brasil. Mas hoje vamos cair naquela questão da Copa, né? As pessoas vão ficar só assistindo a Copa, ao invés de serem um pouco sensibilizadas para a importância desse processo. Mas eu acredito que a gente chega lá. Vou fazer uma pergunta um pouco mais polêmica, né? A questão do uso de esteroides. Como que o Conselho Federal se posiciona com relação ao uso de esteroides anabolizantes? Junto com a mídia, aí, porque é um processo que tem que ser parceiro, né? No sentido de divulgar para a sociedade os perigos desse uso indiscriminado, não vou nem falar só de esteroide, qualquer droga que as crianças possam tomar. É óbvio que a juventude, a adolescência tem sempre aquele desejo de ficar fortinho rapidamente, né? Não quer ter o trabalho de fazer exercício com calma, moldar o corpo, o espírito e o ser de uma forma mais adequada, ela quer um trabalho mais imediato. De repente, ela pensa que isso pode ajudar, só que isso vai prejudicar. Na verdade, na medida em que ela queira ter esse processo de desenvolvimento físico muito rápido, ela vai ter consequências no futuro. Então, é muito importante que os pais e os amigos fiquem de olho. Se começar a crescer muito rapidamente, se encontrar que as pessoas estão tendo um desenvolvimento muscular muito rápido, dê uma olhada, dá uma verificada, porque é impossível que você tenha um desenvolvimento físico rápido sem que seja através de um esteroide ou de uma droga que no futuro vai lhe causar muitos problemas e sérios problemas. É um trabalho que nós estamos fazendo sensibilização, campanhas, cartazes, mas sempre junto com a mídia, pedindo que a mídia alerte aos pais sobre esse processo. Jorge, você pode dar um conselho para alguém que está nos assistindo, um jovem que está usando anabolizante, sobre as consequências que esse uso pode causar na vida dele? Bicho, eu vou dizer uma coisa muito tranquila. O que nos mais interessa é realmente a gente poder ter uma vida digna e, na verdade, ganhar as mulheres, ter os homens, né? Mulher ganhar homem, homem ganhar mulher. Então, cuidado, porque isso aí vai no futuro te implicar e que você não vai poder ter o desempenho que você está achando que vai ter hoje lá no seu futuro. Além do risco de câncer, não, de uma série os riscos de doença são inúmeros, mas a impotência, aquilo que você hoje está achando que vai ficar bonitinho, vai te criar um problema depois de impotência. E aí no futuro você vai sofrer consequências. Fora as doenças, fora câncer, mortes, etc. Mas o garoto, quando está pensando, a jovem, quando está pensando, ela está pensando o quê? Ela está pensando naquele momento em que ela vai ganhar ali, né? Tá bom, você ganha naquele primeiro momento de um ano. E depois de 10 anos impotente, é legal? Então é melhor parar, né? Como que é a realidade em outras cidades? Porque aqui existe uma lei municipal que pede que todo estabelecimento, para ganhar um alvará de funcionamento, tem que colocar sobre os riscos do uso de anabolizantes. Em outras cidades isso existe? Como que é? Não, eu creio que isso aqui foi uma iniciativa fantástica da vereança, né? Dos vereadores de Campo Grande, na verdade capitaneados por um profissional de educação física, aí entra aquela importância de termos profissional de educação física sempre ocupando espaço, né? Porque ele percebe esse tipo de situação. Creio que é uma iniciativa fantástica e que, na verdade, poderia e deveria ser
imitada por diversos outros municípios. Porque é muito importante, mesmo não sendo uma coisa muito concreta, mas você chegar na academia, ter lá algumas orientações a respeito dessa situação de não poder usar, não dever usar e as consequências que isso pode causar. Creio que foi uma iniciativa muito interessante, muito boa, produtiva e nobre no sentido dessa defesa ou de prevenção com relação a esse uso indiscriminado de drogas. Eu prefiro chamar nem só de anabolizante, de drogas mesmo. De droga. Jorge, para quem está nos assistindo, você poderia deixar alguma dica com relação à prática esportiva, ao dia a dia? O que você recomendaria? Para alguém, por exemplo, que é sedentário, que nunca fez atividade física e após assistir aqui, por exemplo, se incentivou a querer começar? Faz o seguinte, dá uma caminhadinha, sai da cadeira, dá uma voltinha, faz alguma coisa só para você sentir a diferença. Depois que você sentir essa diferença do que é sair do sedentário para uma vida um pouco mais ativa, procure um profissional de educação física, verifique se esse profissional de educação física é devidamente registrado, peça a cédula de identidade do conselho, porque só pode exercer hoje a atividade aquela pessoa que tiver a cédula de identidade do Conselho Federal e do Conselho Regional, no caso aqui de Mato Grosso do Sul, e efetivamente saia um pouquinho da cadeira, saia um pouquinho da vida sedentária, desenvolva um pouco de trabalho físico, que você vai ter ganhos mentais, sociais, psíquicos e com certeza você vai sentir muito mais vontade de brincar, de se divertir, de curtir família. Mas, por favor, quando fizer exercício físico, quando buscar aquela orientação, procure um profissional de educação física para que você possa ter um diagnóstico, uma avaliação e prescrição efetiva de trabalhos com qualidade e segurança. Jorge, presidente do Conselho Federal de Educação Física, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. Nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir, envie uma carta para a Rua São Paulo, número 1910, no bairro Vila Gomes, CEP 79.022-140, ou entre em contato pelos nossos telefones 3326-4434, 3044-7277 ou pelo celular 9816-1648. Para rever os programas anteriores, entre no nosso site www.programamedicodafamilia.com.br. Desejo a todos uma quarta-feira abençoada e que nossa semana seja de muito trabalho e sucesso. Eu espero vocês de novo aqui amanhã. Até lá!